Olá, mais uma semana, estamos aqui com o nosso quadro A Resposta Está na Bíblia. E a pergunta, desta vez, Deus fica irado? Bom, a resposta é sim. Segundo a Bíblia, que é o nosso manual, como eu sempre digo aqui, nós cristãos temos um manual. Nós seguimos a Bíblia, então ali nós cremos que toda a verdade que Deus quis deixar revelada aos seus filhos, né? Tudo que está aqui é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é aquilo que ele quis deixar para guiar a nossa vida como filhos de Deus. Mas, falando então nessa pergunta, né? Deus fica irado? É possível que Deus esteja irado com alguém? Como é que é isso? Bom, eu vou iniciar aqui lendo um texto lá do Antigo Testamento, né? No livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 22. No finalzinho do versículo ali, fala o seguinte: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Aqui o escritor está nos falando a respeito de uma situação onde eles estavam retornando à terra de Jerusalém e eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo dessa jornada onde alguns inimigos pudessem os atacar. E durante esse período, então, eles estão jejuando e orando, pedindo a proteção de Deus. E aí tem essa declaração aqui de Esdras nos falando algo muito forte a respeito de Deus, a respeito da relação que Deus tem com os homens. Primeiro nós encontramos aqui falando sobre a boa mão do nosso Deus. Quando nós encontramos a mão de Deus, está se referindo ao poder, à força de Deus, aqui representado como a mão. Deus, ele é espírito, ele literalmente não tem uma mão como a nossa, mas uma forma para entendermos o poder de Deus, então se usa esta linguagem chamada de antropomorfismo. Mas aqui então nós temos essa declaração que a mão de Deus, ou seja, a força de Deus, o poder de Deus, está sobre todos os que o buscam e para o bem deles. Então, como entendermos essa questão da ira, a mão de Deus está sobre nós? Nós precisamos entender primeiro que todos nós nascemos, como eu tenho falado isso e é o que está na Bíblia, nós nascemos debaixo desse peso do pecado. Todo homem nasce pecador. Nós carecemos de perdão por esses pecados. Por quê? Porque a ira de Deus, ela está sobre todos aqueles que pecaram. Ou seja, após a queda de Adão e Eva, todos nós carecemos de um Salvador. Por que carecemos de um Salvador? Porque na cruz, Jesus, ao morrer, toda a ira de Deus sobre os pecadores, essa ira foi colocada sobre o seu filho Jesus. Então, derramando a sua ira sobre o seu filho unigênito, o único que não tinha pecado nenhum, era o único capaz de pagar por nossos pecados, esta ira que foi derramada sobre Cristo Jesus, ela então foi retirada de todos aqueles que crerem nesta obra de Cristo na cruz. Logo, enquanto não cremos ainda que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade, a vida, que ele é o nosso Salvador, nós estamos ainda nesse segundo grupo de pessoas que contra as quais, né, a força, o poder de Deus, a ira de Deus está contra. Por isso que precisamos. Agora, se a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem, ela está tratando sobre essa verdade. A ira de Deus está sobre nós desde o momento em que somos gerados. A partir desse momento, precisamos nos arrepender de nossos pecados, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A partir desse momento, em que nós cremos
nessa verdade, a ira de Deus vai para Cristo lá na cruz, onde ele mesmo pagou pelos nossos pecados. A minha mensagem fica, quase que um apelo para que você creia nessa verdade, que todos nós precisamos de um Salvador. Nós devemos ter esse entendimento, porque senão ficamos buscando a Deus por tantas coisas terrenas, e não que Deus não queira nos abençoar em diversas situações, mas o propósito principal é entendermos que a ira de Deus está sobre todos nós desde o momento em que nascemos, e nós precisamos que essa ira se retire de nós para que possamos novamente ter comunhão com Deus, e isso só se dá através deste caminho que é Jesus Cristo. Precisamos crer nessa verdade, que você creia nesta verdade. Carecemos de um Salvador, para que o poder de Deus, então, esteja sobre nós, para o nosso bem, nos conduzindo, nos dando paz e nos levando à vida eterna ao lado do Pai. Que Deus te abençoe.